Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos dando início à nossa aula de introdução à engenharia mecânica. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a questão da importância da habilidade de comunicação na profissão. Até porque engenheiros geralmente são também gestores, são vendedores, precisa vender o produto, precisa vender o serviço, precisa convencer, precisa ter clareza na sua comunicação em vários aspectos, não só na forma escrita, como também na forma oral. Então, vamos hoje falar um pouquinho sobre justamente essa habilidade de comunicação, sobre a comunicação que o engenheiro precisa ter para poder desenvolver a sua profissão, tá? Isso aí vale tanto para a escrita quanto para a oral. A aula de hoje está dividida em introdução, e aí vamos falar um pouco sobre a preparação, que é a seleção do tema, pesquisa e organização, e depois vamos concluir esse primeiro momento. Num segundo momento, será aberto um fórum para discussão, onde o aluno pode, de maneira facultativa, tirar alguma dúvida ou fazer alguma contribuição para a aula. Além disso, eu vou propor uma atividade avaliativa no valor de 2 pontos na NB1. Essa atividade consiste em você ler um artigo que eu coloquei no Fax Virtual e fazer uma resenha sobre esse artigo, de 250 a 400 palavras de resenha sobre esse artigo, a atividade que você vai fazer e vai postar no próprio Fax Virtual, tá? Obviamente, qualquer dificuldade com essa resenha, é só entrar em contato via fórum ou via mensagem no Fax Virtual, que nós estaremos respondendo todas as mensagens no seu devido tempo. A atividade vai ter um prazo de 1 semana para você fazer, ou seja, 1 semana. Caso os alunos tenham alguma dificuldade, entrar em contato comigo. Se for o caso, a gente pode até estender esse prazo. Mas eu acredito que fazer um texto, 1 semana é mais que suficiente. O aluno também pode mandar o texto anteriormente. Professor, me mandar no e-mail ou por mensagem, no fax virtual, para eu fazer uma avaliação prévia, caso o aluno queira, e eu posso sugerir melhoras antes da avaliação final. E aí você vai ter, com certeza, se você melhorar esses pontos, a nota vai ser melhor, beleza? Vale 0 a 2 pontos essa atividade. Bom, quando a gente fala de comunicação, né, e aí eu tenho um dado de uma recente pesquisa entre empresas, que propôs a seguinte pergunta: que habilidades faltam aos engenheiros recém-formados? E a resposta número 1, que as habilidades que mais faltam é a habilidade de comunicação. E de fato, galera, você vai passar 5 anos estudando muita coisa que envolve cálculo, resistência de materiais, mecânica dos fluidos, termodinâmica. Vai ficar muito bom nessas áreas. Mas a gente não tem uma matéria específica sobre comunicação. A gente não está estudando comunicação. Isso aí é uma aptidão, é uma habilidade que nós, obviamente, queremos que você desenvolva. Mas, para isso, é necessário que você também se esforce. Lógico, nós teremos trabalhos apresentados ao longo do curso, relatórios, o próprio TCC, que o nosso PPC tem como norma que o TCC deve ser entregue e também apresentado. Então, todos esses fatos vão fazer com que você melhore a sua comunicação. Tem algumas pessoas que já têm isso mais naturalmente, já se comunicam melhor, até porque às vezes o ambiente familiar, ou tem alunos que já desenvolveram ao longo do ensino médio, né, questões de liderança de turma, participação de grêmio estudantil. Isso com certeza o ajudou a melhorar a sua comunicação. Alguns também já desempenham papéis nas suas igrejas, que também contribuem para a sua comunicação, para você ter uma melhor comunicação oral. E outros já são mais tímidos. Tenho certeza que dentro de vocês tem aquelas pessoas que não gostam, que têm medo de falar em público, mas como engenheiro nós precisamos dominar isso, vencer esse medo, se for o caso. Então, vamos falar um pouquinho sobre comunicação e a sua importância
para engenharia em geral. Não só para engenharia, né? Comunicação é importante para toda profissão. Mas no caso do engenheiro, diferente, por exemplo, de um técnico operacional, diferente de alguém que vai estar na linha de frente de trabalho, o engenheiro ele precisa expor as suas ideias. Ele precisa expor aquilo que ele pensa. Ele precisa argumentar, arguir em algumas situações. E aí é necessário uma comunicação tanto oral quanto escrita muito boa. Os engenheiros se comunicam tanto oralmente quanto de forma escrita. E, além disso, independente do método, engenheiros usam tanto palavras quanto como gráficos para apresentar as suas ideias. Quando eu falo de gráfico, eu estou falando de qualquer tipo de imagem, tá? Como diz, né, uma frase que é atribuída a um antigo filósofo chinês, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E, de fato, é muito mais fácil você mostrar uma foto de alguém para outra pessoa e essa pessoa vai saber como é, do que você, por exemplo, ter que descrever essa pessoa. Tanto é que retrato falado é algo que é necessário que um especialista esteja fazendo ali, colocando no papel a descrição que a pessoa está falando. Por quê? Porque é muito mais fácil você representar algumas coisas com imagens do que com palavras. E aí, a gente tem que entender que o engenheiro vai se comunicar dessas 3 formas: oral, escrita e também de uma maneira gráfica, com imagens. E essas imagens, às vezes, elas conseguem aumentar o entendimento, elas conseguem focalizar o entendimento em alguma situação específica. Então, por isso que nós precisamos dominar bem a comunicação oral, escrita e também gráfica. Na faculdade, seu objetivo é desenvolver um conjunto de habilidades que permitam você se tornar um engenheiro de sucesso. O aprimoramento das suas habilidades de comunicação é essencial para alcançar esse objetivo. Não consigo pensar no engenheiro de sucesso que não consiga se comunicar bem. Certamente esse engenheiro ele vai ser suprimido, ele vai ser engolido por um outro engenheiro que conhece muito menos, por um outro engenheiro que não levou o curso tão a sério assim, ou que estudou numa faculdade, numa instituição com um índice muito menor. Às vezes você vai formar numa instituição boa, às vezes é um engenheiro formado no ITA, ele não vai se dar tão bem no mercado de trabalho quanto um engenheiro lá que fez uma engenharia. Hoje em dia já existe engenharia 100% à distância. Às vezes o engenheiro fez uma engenharia 100% à distância, tá? Obviamente que, por mais que as faculdades se esforcem para a qualidade de se manter o curso 100% à distância, é um pouco mais difícil passar alguns conhecimentos. E às vezes o cara vai se dar melhor no mercado de trabalho porque ele se comunica melhor. Então a comunicação é essencial. Eu falo por experiência própria, eu já vi muitas pessoas muito boas mesmo, mas por serem muito tímidas, acabavam sendo assim, davam pior no mercado de trabalho. E eu tive colegas que passaram um aperto a faculdade inteira, passaram muita dificuldade mesmo, muita dificuldade de aprendizado, mas chegou lá, comunicação, o famoso bom de lábia, o cara decolou no mercado de trabalho. Tem uns que estão na Europa, outros em grandes empresas, sem ter tido um desempenho escolar tão bom quanto outros, né? Mas a comunicação foi um diferencial. Então você precisa saber se comunicar bem para poder evitar qualquer tipo de situação que possa te constranger, né? Que possa te atrapalhar o seu conhecimento, beleza? Então, temos que estar sempre cientes que a comunicação é essencial para o engenheiro. E, obviamente, né, se eu quero me comunicar bem, vamos supor que eu preciso falar em público. Eu preciso falar em público, eu preciso fazer um discurso, uma palestra. Eu tenho que me preparar, né? A preparação é fundamental
para que você consiga se comunicar bem. Preparação é fundamental. E aí, a preparação, a gente vai conversar sobre ela agora, dividindo-a em 3 passos. Esses 3 passos são seleção do tema, pesquisa e organização. Bom, a seleção do tema, nem sempre você vai ter essa oportunidade. Às vezes você vai ser obrigado a falar sobre um determinado tema. E aí cabe a você estudar muito esse tema, ser bem familiarizado com esse tema. Mas em situações onde você pode escolher, é bom você escolher um tema onde você esteja mais familiarizado. Um tema onde você tenha um certo domínio, ou um tema que faça parte do seu convívio, do que você atua no seu trabalho, ou de alguma pesquisa que você desenvolveu ao longo do ensino médio. Então, igual, por exemplo, tema de TCC. Cara, tema de TCC é ideal que você escolha um tema que você mais se familiarizou ao longo do curso. Eu conheço muita gente que, às vezes, opta por um tema que pensa ser mais fácil, mas, cara, se não é um tema mais fácil para você, você vai ter muito trabalho para desenvolver esse tema. Então, não vale a pena escolher um tema onde você não seja, de fato, bom nele. Então, quando você puder selecionar um tema para você falar, para você argumentar, seja de forma oral ou escrita, escolha um tema de seu domínio. Escolha um tema onde você já seja familiarizado. Eu, por exemplo, ano passado, eu era docente na FAACS já, mas ainda não era docente no IFES. E aí surgiu a oportunidade de ministrar um mini curso, uma palestra na semana de engenharia lá no IFES. Obviamente que eu optei por ministrar um mini curso sobre isolamento térmico. Por quê? Porque é um tema que não tem muita gente que fala na região. É um tema que eu domino, porque eu já trabalhei 5 anos com isso. E é um tema que eu gosto de trabalhar. Meu pai trabalhou a vida toda com isso. Então, é um tema que eu gosto, que eu domino e que eu já estava bem familiarizado. Então, eu escolhi esse tema. E é um tema que também foi interessante para alguns alunos. Obviamente, quando você fala de uma semana de ciência e tecnologia, não tem muito tema que se torna até mais interessante. Indústria 4.0, que é um tema assim, que todo mundo está falando. Esses novos softwares que têm surgido aí de planejamento, de controle. São temas assim, super bacanas, mas não são temas que eu domino. Não são temas assim que eu tenho tanta facilidade para falar. Então, eu prefiro falar de um tema que é mais simples, do Homem algo mais simples, só que é um tema que eu estava mais familiarizado e com isso eu consegui sair bem dessa palestra. O meu TCC também foi um tema que eu estava um pouco familiarizado. Por quê? Porque na época eu trabalhava na Prefeitura Municipal de Aracruz na fiscalização ambiental. E aí eu fazia engenharia mecânica aqui na FAACS. E aí eu, junto com um amigo meu, como a gente gostava muito dessa área térmica, e eu tentei unir a área térmica com que eu trabalhava e eu fiz um tema, meu TCC de engenharia mecânica, e foi sobre secagem de café. Algo assim que para engenharia mecânica parece até estranho, mas eu fiz um tema sobre secagem de café. Por quê? Porque eu trabalhava na área ambiental, secagem de café envolve muita transferência de calor, né? E aí eram áreas que eu sou bem familiarizado, que eu gosto de trabalhar. Então, eu escolhi esse tema. E, além disso, no meu grupo tinha um rapaz que o pai dele tinha um secador. Logo, o grupo em si, eu não era tão especialista assim no processo de secagem de café, mas eu gostava bem da área térmica e essa questão de licenciamento ambiental que eu trabalhava me dava assim, um conhecimento sobre legislação. E aí um amigo meu também era bom nessa parte de projeto, dimensionamento, porque ele tinha uma empresa de projeto. E o outro amigo meu, o pai dele tinha um secador de café. Então, uniu os 3 conhecimentos, conseguimos achar um tema para o nosso TCC que, somando os 3, virou um tema na qual nós dominássemos. E, além disso, a gente conseguia ampliar os nossos conhecimentos. Também é importante falar sobre isso.
Você tem que falar sobre um tema que às vezes você não conhece tanto, mas você tem interesse em conhecer. Então, vale a pena você se arriscar. Ah, você quer trabalhar quando você se formar com a área de modelagem. Cara, faça isso no seu TCC. Procure fazer isso também numa iniciação científica, por que não? Já vai te deixar um passo à frente para quando você for exercer sua profissão de engenheiro mecânico. Bom, após a seleção do tema, nós temos a pesquisa, né? Eu preciso estar familiarizado com o tema. Por mais que você seja especialista em algo, é necessário dar um upgrade nesse conhecimento. É necessário aprender um pouco mais. E aí nós temos várias fontes de informação. Revistas técnicas, livros, anais de uma conferência, artigos de enciclopédia, relatórios governamentais, patentes, artigos da imprensa popular, notas de aula e sites da internet. Todas essas são fontes de informações. Obviamente que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e alguma delas requer alguns cuidados que nós temos que ter para não pegar uma fonte que não seja confiável. Primeiro, vamos falar, essa aqui, galera, tem muito texto nessa parte aqui, eu vou resumir bastante, tá? A ideia é que você depois acesse o slide, dê uma olhada, dê uma lida, tá? Melhor sobre cada um desses temas. Eu vou só pincelar mesmo o tema, cada um desses temas, beleza? Cada um desses fontes de informação. A primeira delas é a revistas técnicas. São geralmente dedicadas a um único tema, por exemplo, transferência de calor ou mecânica dos fluidos, modelagem e por aí vai. E aí vários autores escrevem artigos e submetem esses artigos aos editores das revistas. E aí esse artigo ele vai ser revisto por especialistas da área e após esse processo de revisão que pode até demorar, os artigos eles vão fazer parte dessa revista. Geralmente costumam ser de altas qualidades, porque as revistas elas têm os seus padrões, tá? Então, eu quero fazer um artigo numa revista, não é qualquer artigo que vai ser aceito. Então, para ele ser aceito, ele precisa ser um artigo de qualidade, né? E aí, essas revistas vão obter essas informações. O problema desses artigos é que, quando você olha uma revista dessa, os temas estão muito salpicados. Por mais que fale de um tema único, as informações estão muito salpicadas. Não tem, assim, uma conexão muito forte, muito grande entre um artigo e outro. Às vezes, é transferência de calor, o tema. Ou, assim, um tema mais prático, soldagem. Peguei uma revista técnica sobre soldagem. E aí, um artigo pode me falar, sei lá, de uma soldagem MIG-MAG usando um aço inoxidável super duplex a uma corrente tal. Já um outro artigo pode falar sobre uma soldagem com ele todo revestido, numa espécie de aço carbono, nada de uma coisa com a outra, né? E aí, muitas vezes, nem todos os artigos vão ter alguma contribuição para você. Mas, certamente, uma fonte muito confiável de informação, porque as informações elas são revistas, são informações que têm uma revisão muito precisa nela e a informação ela acaba sendo muito boa. Livros, né? O bom do livro é que ele tem toda uma linha de pensamento, né? Ele tem todo o começo, meio e fim, dividido por tópicos, através do seu sumário, conteúdos, todos bem alinhados, dimensionados, de uma forma que todos têm começo, meio e fim, uma ligação entre cada conteúdo. Então, o livro ele tem uma fonte assim melhor de conhecimento para um aprendizado ao longo do tempo, tá? E aí você consegue um único livro estudar ele durante 2 anos, que é o caso, por exemplo, do livro de cálculo, o livro de ensino de materiais, você estuda um bom tempo também. Então, a informação está bem concentrada e dividida, né?
Às vezes você pega uma revista técnica, pega todos os artigos falando sobre o mesmo tema, um monte de informação repetida. O livro não. O livro tem uma informação assim, bem coesa, bem coerente, e aí te traz uma... E é uma fonte confiável também, porque passa por revisões severas. Além de revisões, passam por atualizações, edições constantes, e aí os livros acabam sendo sempre ótimas fontes de informação. Anais de uma conferência, existe ao longo do país e do mundo várias conferências que acontecem anualmente, e os anais é a coleção dos artigos que são publicados nessa conferência. É bem parecido com a revista, né? São vários artigos, porém a diferença é que nos anais não há uma revisão tão forte quanto nas revistas técnicas. E aí nos anais pode acabar não tendo a informação tão confiável, tão boa, tão boa qualidade quanto as revistas técnicas. Mas ainda assim uma informação boa que você pode estar utilizando nos seus trabalhos, no seu TCC e várias outras fontes. Obviamente que informação tem que conversar com outras informações, tem que estar coerente, não pode ser informação assim tão assim jogada ao vento. Além de anais, nós temos, não sei se alguns de vocês já tiveram que fazer pesquisa nesse camarada aí. Na minha época, né, nós não tínhamos acesso à internet com tanta facilidade assim, e aí a nossa pesquisa a gente fazia na Barça, né, que é uma enciclopédia que tinha assim vários artigos sobre vários temas diferentes. Eu quero pesquisar sobre um moinho de cana-de-açúcar. Então, eu ia na Barça e vi lá se tinha falando sobre moinho, o que é um moinho, como que ele é feito. Obviamente, são curtos os artigos, até porque você tem que falar sobre tudo numa coletânea de livros. São curtos os artigos. E aí, a informação de alta qualidade, porém nem sempre atualizada, tá? Até porque as Barças são bem antigas. Os Barças, que é um exemplo de coletânea, é bem antigo. Mas, ainda assim, informação confiável, porque é uma informação que ela foi revista, foi bem assim conferida, então você pode confiar. Apesar que hoje em dia é um recurso que a gente quase não utiliza, né? Porque apesar que nós temos algumas enciclopédias virtuais, mas é um recurso que é pouco utilizado por nós, por toda a nossa facilidade em achar informações que são mais precisas, informações que se aprofundam mais no caso de artigos, livros, e esse acesso nosso tão fácil à informação acaba nos fazendo deixar de lado os artigos de enciclopédia, por exemplo. Relatórios governamentais, isso aí são informações muito úteis, né? Isso não só no Brasil, mas ao longo de todo o mundo. Eu, por exemplo, no meu TCC, eu tive acesso a alguns relatórios governamentais para poder incorporar o meu trabalho. Relatórios como, por exemplo, dados sobre a agricultura no estado, dados sobre a produção de café, dados que geralmente órgãos governamentais que divulgam. No meu caso, do secagem de café, geralmente é o INCAPER, né? o IDAF, esses institutos. Esses dados podem ser também, sei lá, dados, por exemplo, você vai fazer um trabalho de engenharia voltado para a energia solar. Existe relatório do governo sobre a carta, chamar uma carta que fala sobre o índice de incidência solar em cada região. Isso é um relatório do governo, então é muito útil. Fala sobre relatórios do governo, fala sobre população, sobre tudo, né? Não só dados assim que a gente pensa que tem mais a ver com ciências humanas, mas também dados técnicos, né?
Os governos divulgam esses dados técnicos por meio de relatórios e são, com certeza, informações muito precisas, muito confiáveis e são informações que a gente usa geralmente nos nossos artigos, nos nossos livros e outras fontes de informação, tá? Então, é muito importante. E aí, é um erro que muita gente comete numa pesquisa, é o seguinte: estou lendo um artigo e eu falo, como banco de TCC, eu já fiz essas ponderações, o aluno deve corrigir. Estou lendo um artigo ou um TCC, estou lendo um artigo ou um TCC sobre qualquer tema, né, que seja, e aí tem um dado lá, segundo o Incapé, ou segundo a Associação Brasileira de Manutenção, segundo isso, segundo aquilo, em 2004, em 2005, manutenção foi tantos por cento, tal. Cara, 2004 foram há 15 anos atrás, 16 anos, quase 16 anos atrás. São dados que não têm tanta validade mais para mim. O que eu tenho que fazer, então, é o seguinte: eu tenho que pegar, se eu estou lendo isso num TCC, num artigo, eu tenho que procurar o site da Abraman, procurar o site da associação onde aquele artigo foi coletado e coletar dados atuais. Então, é um erro muito comum. A pessoa está lendo um artigo, aí pega dado de um artigo, mas o artigo foi escrito 10 anos atrás e o dado já foi atualizado. Então, como os relatórios estão sempre disponíveis, nós precisamos acessar esses relatórios para poder colocar nas nossas pesquisas. Patentes, né? Descreve uma tecnologia que é nova, útil, não tão óbvia assim. Para ser válida, tem que desvelar a tecnologia de modo que uma pessoa especialista na área possa traduzir a patente, um dispositivo ou processo funcional, tá? E geralmente ela dura até 20 anos. Nem todos os objetos têm patentes, tá? A Coca-Cola, por exemplo, nunca patenteou a sua fórmula, porque se ela patentear a sua fórmula, com 20 anos ela perde a patente e aí todo mundo pode produzir Coca-Cola. E ela teria que, na patente dela, descrever claramente como que ela faz. Então, quando a engenharia reversa não consegue descobrir como é feito, geralmente não se patenteia para não perder com 20 anos. Mas patentes também são, como tem toda essa descrição técnica de como é feito, então patente também é uma fonte de informação que nós podemos utilizar. Artigos da imprensa popular, que são artigos que aparecem em jornais, revistas de grandes circulações. Temos que ter cuidado porque muitos artigos desses, elas podem tem pouco conhecimento técnico e muitas vezes elas podem ter informação erradas ou informação que tenha certas distorções. Até porque, por exemplo, hoje em dia a gente está aí nessa polarização tremenda de direita e esquerda. E aí, obviamente, se eu tenho um jornal que ele tem uma tendência para a esquerda, as informações que ele divulgar vai ter essa mesma tendência. Se eu tenho um outro jornal que tem uma tendência para a direita, as informações que ele divulgar vai ter essa mesma tendência. Então, nós temos que ter cuidado com essas informações, tá? Então, artigos de imprensa popular é fonte de informação, mas nós temos que ter cuidado com essas informações, porque, como diz, né, existe uma frase, toda leitura é uma releitura, e aí tem que ver, porque sempre estão carregados de pontos de vista. Isso não é interessante para a gente como engenheiro. Nós temos que ter base técnica e científica das coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com esses artigos, beleza? Notas de aula pode ser uma boa informação também, que o professor passa em sala de aula, que você anota. Entretanto, a informação que ela não é revisada por pares. Então, obviamente, você não pode utilizar ela no TCC. Igual o professor falou lá na aula, dia tal, não pode ser utilizado. Mas é fonte de informação para te dar um norte de onde você pesquisar melhor as informações. E, por fim, a última fonte é site de internet. Galera, site de internet é um perigo sério, porque qualquer um coloca qualquer coisa.
Nunca me venha num trabalho de faculdade com o Wikipédia como fonte. O Wikipédia não é fonte de trabalho de engenharia. O blog não é fonte de trabalho de engenharia. Às vezes, não pega no Wikipédia, mas pega no blog que alguém faz. Não é fonte. Eu já peguei TCC que tinha informações tiradas de blog. Blog não é fonte. Wikipédia não é fonte, tá? Se for para tirar de um site, seja um site científico ou a informação de alguma empresa forte, uma empresa confiável, tá? Então, internet ajuda muito, mas se eu quero tirar uma coisa na internet, pesquise em artigos na internet, não em site qualquer, porque essa informação pode atrapalhar. No nosso caso de engenharia, o que ajuda muito, sites de fabricantes, de fornecedores, nos dá informação muito boa sobre os assuntos, tá? Então, é lógico, encontrar essa informação requer uma aptidão, requer um conhecimento, requer uma técnica. Obviamente, as bibliotecas têm especialistas para isso, mas as seguintes fontes, elas nos ajudam muito a entender. São os resumos. Eu quero ver se um artigo vai me ajudar. Eu leio primeiro o resumo dele. Já consigo ter uma base, se é aquele artigo eu vou ter que ler ele todo, ou seja, eu vou descartar de cara. Citações, referências, índices de citações, catálogos também, para você não ficar lá procurando, lá correndo prateleira atrás de prateleira, atrás de um livro. Olha primeiro o catálogo da biblioteca, olha se ela tem um livro lá que você quer, se ela tem livro sobre aquele tema. Às vezes a biblioteca nem tem livro sobre aquele tema, você está rodando as prateleiras procurando. Então, a gente tem que resumir a nossa pesquisa, tá? Para fechar, vamos falar sobre organização. Organização. Primeira regra, conheça sua audiência, conheça o seu público. A gente não fala da mesma forma para crianças de 8 anos e para um grupo acionista de uma empresa. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é conhecer sua audiência. Se eu estou dando uma aula para alunos de engenharia de primeiro período, é uma forma. Se eu estou numa conversa com meus diretores, é outra forma. Se eu estou dando aula para criança, é uma outra forma. Então, a gente tem que saber falar em cada situação. E aí, depois que você determinou sua audiência, o próximo passo é determinar os pontos mais importantes que você pretende abordar. Montar esses pontos, detalhar os pontos, planejar. Eu quero falar sobre isso, isso, isso e isso. É essencial para uma boa palestra, uma boa discussão sobre o tema. E aí tem algumas estratégias, né? Que a gente vai falar, deixar para você ler com mais calma depois, beleza? Estratégia tem que ser cronológica, né? Você tem que saber o tempo que você vai gastar com cada situação, espacial, né? Descrever as peças, componentes do objeto, no caso de uma estrada, descrever suas características. Debate também tem que pensar nos prós e nos contras de uma abordagem particular. Uma estratégia do geral, pensar na informação como geral e depois pensar em dar detalhes dela. Então, aqui são passo a passo de estratégias que você pode adotar para poder melhorar o seu discurso. E aí um exemplozinho, só para a gente entender a importância. Imagina que você é um engenheiro civil que trabalha numa empresa de estradas. E aí você vende um asfalto de mais qualidade. Como você pode chamar a atenção do seu cliente? Coloca lá a imagem de um carro dentro de um buraco gigantesco. Já vai chamar a atenção dele. E aí, mostra para ele quanto ele gasta consertando o buraco. Já vai mostrar para ele que o seu produto é importante. Mostra também que o seu produto ele reduz essa formação de buracos. Ajuda ele a visualizar um mundo melhor sem buracos e depois, no fim, você pode fazer ainda que ele haja assinando um contrato da compra do seu asfalto. E não importa a estratégia que você vai empregar, a sua apresentação tem que ter introdução, corpo e conclusão. Para fechar, galera, que nossa aula só falta 1 minuto de videoconferência, a gente tem que conhecer nossa audiência, tá? Você tem que pensar nos pontos e usar recursos visuais, imagens, para melhorar a sua audiência, melhorar a sua fala, melhorar a sua transmissão de conhecimento.
usar imagens, usar gráficos, que aí você vai conseguir expressar melhor suas ideias para quem é o seu objeto, do que falar, ou do que você simplesmente colocar informações aleatórias. Então, gráficos, linguagem corporal, tom de voz, são muito importantes também nessa informação. E, obviamente, na escrita técnica, precisão, brevidade, clareza e facilidade de entendimento são objetivos que você tem que usar e usar o português bem. A língua portuguesa é muito rica, então quem domina ela vai comunicar facilmente com variações